E aí, gente, como é que vocês estão nessa quarentena? Tá tudo bem por aí? Alguém um pouco angustiado, ansioso, comendo demais, sem rotina? Barra pesada, né? Consumindo muita informação, assistindo muito jornal. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão vivendo e passando por esse momento? Trabalhando em casa, não trabalhando, trabalhando na área da saúde, então tem questões mais específicas ainda, emocionais, né? Uma coisa, eu abri os stories para saber que tipo de conteúdo vocês queriam ver aqui no IGTV. E muita gente me perguntou e pediu conteúdo sobre saúde mental. E aí eu resolvi convidar o Douglas Maluf, que ele é life trainer, ele é coach, na verdade, ele dá sessões de programação neurolinguística, de mindfulness, e eu tenho algumas aulas com ele. Vinha fazendo já desde o ano passado algumas aulas com o Douglas. Então eu chamei o Douglas para falar um pouco sobre essa questão da saúde mental aqui com vocês no nosso IGTV. Então vou passar o papo que a gente teve pelo Zoom. Ele tá em São Paulo, eu tô aqui no Rio. Eu gravei a nossa conversa e nós vamos falar hoje sobre a importância da rotina para poder enfrentar, para poder sentir que você tem algum controle durante essa quarentena. Então vamos ao papo, espero que vocês gostem. É o seguinte, gente, eu fiz uma introduçãozinha já falando sobre, eu fiz uma enquete lá nos stories, perguntando o que as pessoas queriam de conteúdo aqui no IGTV e muita gente pediu sobre saúde mental, dicas para como passar por esse momento de quarentena. Eu já estou na quarta semana, estamos todos, né? É inacreditável, já estamos aqui, estamos há 23 dias, é isso? Nem sei, já perdi as contas, é muito tempo de quarentena. E aí o Douglas vai sanar algumas dúvidas, mas vamos, porque o assunto é longo, a gente vai começar sobre o assunto da rotina, né? Da importância da rotina, não é isso, Douglas? Não só eu vou sanar dúvida, eu também vou tirar algumas dúvidas que eu quero saber como é que anda aí na sua casa, o que Ai, você meu está Deus. fazendo. Vamos começar com isso, na verdade. Quero saber, me conta, Ju, como é que está sendo para você, para sua família, esse período de isolamento, de distanciamento social? Pois é, acho que as fichas foram caindo aos poucos, né? Primeiro a gente entendeu que o coronavírus tinha chegado no Brasil, já ficou uma situação meio tensa. Eu fazia aniversário, até fiz, no dia 2 de março, e a gente já estava com medo de sair, de será que devia sair para jantar, será que era certo, era errado. Mas enfim, a gente até foi, porque ainda não estava desse jeito, as pessoas não tinham entrado ainda em quarentena, né? A gente resolveu na sexta-feira, que foi dia 13 de março, o Bento já não foi à escola, já me deu uma intuição, eu falei, não vou levar. No final desse dia de sexta-feira, a escola já mandou e-mail dizendo que não teriam mais aulas durante os próximos 15 dias. E aí a gente resolveu também que a funcionária da casa não viria, que na própria segunda, dia 16, também passou mal, foi à UPA, estava gripada, saiu de lá com um antibiótico e falou, dona Juliana, vou ficar em casa 7 dias. E eu falei, Regiane, fica aí até não sabemos quando. E eu dei férias para ela. Quando eu dei as férias para a Regiane, a gente falou, bom, agora temos um problema. Nós temos que fazer a escola com a criança, nós temos que organizar a rotina da casa, de limpeza da casa, da comida das 3 pessoas, quando a gente não estava com uma rotina muito organizada, né? Com funcionária, saindo para trabalhar. Então a gente decidiu que o meu marido ficaria com a cozinha e ele foi aprender a cozinhar no YouTube. E a gente foi muito paciente. Aprender? Aprender mesmo, porque eu não sabia fazer arroz, feijão, nada. Nada. E eu fiquei com a parte de limpeza de banheiro e das roupas, que era uma coisa que eu sabia fazer. Mas aí eu fui fazer FaceTime com a minha mãe e pegar dica também de como limpar toalha, coisas da casa. E aí rolou aquele, né, primeiro aquela resiliência, aquela calma, aquela aceitação. E eu acho que depois de uns 7 dias, todo mundo muito ocupado tentando dominar essa nova rotina, acho que quando a gente meio que dominou um pouco, começaram umas crisezinhas, né? Que logicamente começaram comigo. Moramos aqui eu com 2 homens que têm um perfil mais calado e eu sou a pessoa mais extrovertida. Então eu comecei, tipo, sabe assim, varrendo a casa? Aí começa a falar. Daí meu marido, você está reclamando? Eu falei, não estou reclamando, eu preciso dividir a minha angústia com alguém. Eu não tô, né, encontrando um amigo, não tô encontrando pessoas que pensem como eu, então eu tô precisando colocar aqui meus sentimentos para fora, você concordando comigo ou não. E aí começou aquele momento do Big Brother. Então assim, porque a gente não briga, né? Mas em algum momento a gente começa a
fazer questionamentos. Como é que vai ser essa vida? Quanto tempo que a gente vai ficar assim? Será que essa rotina vai voltar a ser o que era antes, depois que isso tudo passar? O medo que a gente tem de pessoas próximas pegarem o vírus. Então assim, tem dias muito maravilhosos e calmos, tem dias que a gente levanta algumas questões de medo de cada um. Essa rotina que vocês criaram, né? Um cuidando da cozinha, o outro cuidando da limpeza, manter essa rotina, vocês perceberam que não é só para você se manter produtivo, e sim também como uma forma de manter esse equilíbrio emocional, você se manter equilibrado. Você está usando, talvez sem saber o que você está fazendo, mas usar rotinas ou criar rotinas é uma forma da gente se manter não só produtivo, mas emocionalmente equilibrado. E essa situação, elas têm ensinado para a gente, eu venho percebendo isso, algo que culturalmente as pessoas têm dificuldade, que é disciplina. Nesse momento a gente não está tendo muita opção. A gente tem que ter disciplina para lavar as mãos com frequência, para passar álcool em gel, ou disciplina para não passar as mãos no rosto quando pega alguma coisa que chegou da rua, ou de jogar fora as embalagens que chegam da rua, enfim. A gente tem que estar atento o tempo inteiro. Essa rotina, a palavra disciplina, né, que eu falei, que as pessoas estão adquirindo, geralmente ela carrega significados negativos. Já percebeu que disciplina geralmente as pessoas associam com regras excessivas, ou com chatice, ou com sofrimento, ou com algo, até a pessoa nasce ou não nasce com aquilo. Tem gente que fala, eu não sou disciplinado, não tem jeito. E nesse momento é a maior mentira que ela pode contar para si mesma, porque ninguém é uma coisa o tempo todo. Disciplina é treino, é algo que se desenvolve com as pessoas. Então é algo que está ao alcance de todo mundo. Então nesse momento, como você disse, meu marido teve que ir no YouTube aprender a cozinhar. Eu tive que ligar para minha mãe por vídeo para aprender a fazer tal coisa. Disciplina é uma chave muito importante para a gente sentir minimamente que a gente tem algum controle numa situação aí fora que não tem controle nenhum. A gente está aprendendo essa disciplina que você falou também da higiene. A gente tem um cachorro, por exemplo, em casa. A gente ficou em dúvida, leva ou não leva o cachorro para passear? Na primeira semana era uma vez por dia, coitado do cachorro, mas ele está indo super bem. Ele já entendeu, ele não faz nada dentro de casa. Mas quando a gente volta, lá a gente tirou os tapetinhos, né? Eu moro em apartamento, não tenho mais tapete, joguei tudo fora, porque disse que era, né? Era um lugar que o vírus ficava. Eu coloquei um pano de chão com água sanitária, que fica lá fora, coloquei um sapato para cada um, que no término, que é velhinho, eu vou jogar fora também, eu poderia lavar, mas eu deixei para isso, não entra dentro de casa. E o cachorro, quando volta do passeio, a gente pega no colo, entra em casa e vai lavar a pata no tanque, para não contaminar a casa. Ou seja, isso eram coisas que a gente não fazia. Então, a gente está aprendendo também muita coisa em relação a essas novas disciplinas, né? Inclusive, agora, primeiro não era para usar máscara, agora é para usar máscara na rua, quando for sair, né? O que está sendo mais desafiador para vocês com relação à disciplina, ou para você, às vezes, a sua rotina pessoal ou da rotina da sua família? Para mim, a questão... Está sendo agora ou o que já foi? Vocês já se adaptaram, de repente? Eu já me adaptei a isso. Já me adaptei com esse esquema de sair de um dia. Tem dia que um só vai lá fora. Já entendi que não vai dar para tomar sol mesmo e que esquece isso. No início a gente fica, será que a gente sai para tomar um sol, vitamina D, só para dar uma volta de 20 minutos? Já cancelamos. É difícil. Para mim é a angústia mesmo de ver as notícias e não fazer questionamentos ou tentar fazer previsões, porque eu tenho uma coisa um pouco controladora. E também dessa crise econômica, né? Hoje eu li uma reportagem na capa do Globo. Eu não tô vendo mais jornal na televisão, que me dá muita angústia. Eu leio um jornal que eu recebo online, que é o Globo, de manhã, e eu já fico remoendo aquilo que eu leio, entendeu? Fico remoendo. Eu não tô mais muito querendo me posicionar politicamente, ou achar se, o presidente tá certo ou não tá. Eu quero saber sobre saúde, OMS e o que é isso. Quais são as novas rotinas que a gente tem que implementar de uma semana para outra? Quais são as regras que a gente tem que respeitar? É isso que eu estou priorizando, assim. Você está dizendo coisas que, na verdade, é o que eu ensino com relação a ter uma rotina disciplinada. Eu considero que são 3 pilares que são importantes. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar é a gente automatizar algumas tarefas. Então, a repetição mesmo, sabe? Fazer todos os dias as mesmas coisas, mesmo que pequenas tarefas, rituais diários mesmo, principalmente pela manhã. Então, coisas básicas, sei lá, como arrumar a cama, por exemplo. Coisas que a gente tem que fazer de manhã. É uma rotina matinal bem feita, bem estabelecida, aumenta a nossa sensação de autoeficácia, ou de que a gente está conseguindo fazer as coisas. E o dia acaba rendendo mais. A repetição disso acaba sendo poderosa porque é um gatilho para a gente incluir novas rotinas saudáveis, como se exercitar, meditar,
meditar para quem gosta de meditar, enfim, as coisas que as pessoas estão fazendo agora A em gente casa. está meditando, mas exercitando. Tá Fiquei ruim? até agoniada com as lives. Eu fiquei um pouco Cheio de angustiada. live. Eu falei, eu não tô com tempo de malhar, porque é isso. A casa tem uma criança, não estamos com ninguém. Quando eu tô terminando a louça do café da manhã, já estamos pensando no almoço. Enquanto um tá fazendo o almoço, o outro tá lavando a roupa. O Bento às vezes escapa um xixi, então eu lavo muita roupa mesmo. E aí tem a coisa do varal, que, né? Você tem que ficar tirando o que tá seco, dobrando. A gente não passa a roupa, tá todo mundo meio amassado e tudo bem. Só que aí quando sobra um tempinho, que seria uns 20 minutos de treino, eu falo, cara, eu vou sentar, eu vou meditar e eu vou ficar pelancuda mesmo. Depois eu resolvo esse assunto. E aí eu acho que eu não tenho esteira em casa, a academia aqui do prédio tá fechada, porque tem que ficar. Então a gente tá controlando essa questão emocional e hormonal com a meditação, não é com esforço físico, não tá rolando aqui em casa. Mas eu considero que é isso mesmo. O exercício físico em casa, nesse momento, é muito mais do que estética ou as pessoas se preocuparem com isso agora, é a saúde emocional, saúde mental. Uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção é que você, às vezes, fica com medos ou com angústias. E aí, o segundo pilar para a gente ter aquela disciplina que eu falei é a gente aprender a olhar para os nossos medos e as nossas ansiedades. Sabe, essa pandemia e essa crise tem despertado nas pessoas fragilidade, sensação de impotência. A gente não sabe muito o que fazer. A gente se sente confrontado com a nossa própria vulnerabilidade, não só como indivíduos, a gente, com nós mesmos, eu comigo mesmo, mas também como sociedade. Isso na prática gera medo na gente, gera ansiedade, gera uma série de desconfortos que a gente tem a tendência de fugir ou reprimir isso. Então, quando você está falando sozinho e fala, eu preciso falar, eu preciso me expressar, é você não negar essas emoções, que não é o melhor caminho mesmo negar. É uma autoilusão, na verdade. Para você ter uma disciplina numa fase como essa, é fundamental que você, em alguns instantes do dia, acolha essas emoções. Sabe, ninguém, por mais motivado que seja, consegue pular da cama super cedo, fazer exercício, arrumar a casa, trabalhar o dia inteiro, se não estiver minimamente confortável com as suas emoções. É o segundo pilar que eu considero importante e eu vejo que vocês estão fazendo em família. Só você tá conversando com você mesmo ou... Não, eu converso com os meninos, eu converso. Eu já fiz até uma atividade bonitinha com o Bento, que me mandaram pelo WhatsApp, que eu não sei, é de um autor de um livro infantil, que você fazia perguntas sobre as emoções, o que você mais teve medo na vida, o que mais te deixou triste na vida. Cite 3 qualidades suas, cite 3 qualidades da mamãe. E aí depois você desenhava o seu dragão de acordo com essas 3 qualidades e com medo e com, enfim, com a tristeza ou com o momento feliz, a gente criava essa imagem. A gente fez essa atividade, foi bem bonitinho, porque eu acho que as crianças também têm angústias e medo, né? Porque estão ouvindo, tá aqui na sala, ouve às vezes um jornal, ouve uma conversa do adulto e viu que a rotina dela mudou também. E como é que ele está lidando? Você conversa com ele sobre esse momento, sobre esse... Ele já perguntou se criança pega, como é que é, e o que ele tem que fazer, já entendeu que ele tem que lavar as mãos. No início, quando ele saía com o cachorro, ficava aquela coisa que criança bota a mão em tudo quanto é lugar, né? Levava muita bronca de Bento, para com isso, Bento, para com aquilo, ficava magoado. Você briga comigo? Que filho, a mamãe tá te protegendo, não pode mais colocar a mão. Então, assim, agora ele aprendeu, mas no início foi um tal de, meu Deus. E ele já vem direto, ele lava a mão, ele deixa o sapato lá fora, ele tá fazendo a cama dele, ele pega a roupa dele, ele leva na máquina de lavar, ele lava o pratinho dele. Então, assim, e a gente não pediu, ele viu que a gente tava fazendo, um belo dia tava ele lá na cozinha. Ele faz o sanduichinho dele sozinho. Então, assim, eu tô vendo que ele tá amadurecendo muito emocionalmente com atitudes, assim, que eu vejo ele fazer. São escolhas. E escolhas é o terceiro pilar que eu ia falar, porque é o mais simples e talvez o mais desafiador, é fazer escolhas. Por quê? Porque a gente vai acabar esbarrando, fazendo escolhas em precisar falar não, em dizer não para algumas coisas. E nem todo mundo sabe falar não. Então, um exemplo é dizer não, por exemplo, para a necessidade, você estava dizendo agora há pouco, que todos nós temos, em maior ou menor grau, de assistir a cada atualização do que está acontecendo. Tem pessoas que ficam... É preciso, claro, ter uma certa coerência para você não ser engolido por uma enxurrada de informação que vem aparecendo. Ficar o tempo todo nas redes sociais, de olho no noticiário, acaba não sendo saudável. Vai te deixar mais ansiosa e certamente vai tirar o seu foco. Então, é claro que você se manter bem informada é fundamental para entender o panorama, a situação que está acontecendo. Mas você escolher fontes e momentos específicos do dia para fazer isso é legal e é importante. Um exemplo agora, por exemplo, do seu filho, que você fez um exercício com ele, que te passaram. Sabe uma coisa legal que você pode fazer? Pega uma folha em branco,
e caneta ou canetinha, não sei o que ele gosta de desenhar, se ele gosta de pintar, e pede para ele escrever ou desenhar tudo aquilo que está incomodando ele nesse momento. Então ele vai colocar no papel do jeito dele, desenhando ou escrevendo as aflições, os medos, as angústias, tudo que ele tem. Depois, o que você vai fazer? O nome disso em programação neurolinguística é ressignificação, só que você vai fazer isso de forma didática e por brincadeiras com ele. Depois que tiver uma folha, então, cheia de problemas, de coisas ruins, que são as coisas dele, as dificuldades dele, vocês vão picotar essa folha, ele vai rasgar, ele vai fazer um jeito para quebrar isso mesmo, sabe? Para desconstruir todas essas coisas ruins. Aí vocês vão juntar todos esses pedacinhos de papel e transformar numa nova coisa bonita. Por exemplo, um coração ou uma coisa que remete à solidariedade, empatia, amor. É transformar essa história ruim que está acontecendo em algo bom para ele. Ele entender que é possível a gente aprender com toda essa história e mudar para algo legal, como amor, como solidariedade, empatia, algum tema que seja legal depois. É um exercício que fica bem lúdico para a criança, assim, que é no papel, em vez de ser falado, mas que dá um resultado legal para eles. Um ato do rasgar também, que dá uma, né? Chega, vamos queimar esse papel, Douglas. Que seja queimar, mas de um jeito transformar isso depois em outra coisa, e não só acabar com isso. Porque essa pandemia uma hora vai acabar. E o que vai ficar disso depois? Entende? Então, os fatores externos que está acontecendo com a gente tem influência nas nossas vidas? Sim, sem dúvida. Mas as nossas decisões, daquilo que a gente toma, aquilo que a gente faz como escolha, daquilo que a vida nos apresenta, é que realmente vai moldar a nossa rotina e fazer que a gente tenha mais disciplina. Sim, eu acho que todo mundo vai, depois que isso tudo passar, não dá para dizer que você continua a mesma pessoa. A gente vai ter tido tempo para fazer esse autoconhecimento e para entender tudo, né, sobre a vida, todas as áreas, como você quer viver, né, o que realmente é essencial, o que não é. A gente vai aprender bastante coisa nesse sentido, eu acho. Inclusive de consumo, do estilo de vida, do porquê que se trabalha tanto, ou vai tanto atrás de alguma coisa, né, ou do que é o sucesso, do que é, né, você ser um bom profissional. Será que você precisa também, você não pode trabalhar mais em casa e ter um outro tipo de rotina? Porque tem muita coisa pra gente pensar aí. Eu acho que vai ter um legado na área da saúde, vamos ver coisas boas acontecerem também, né? É isso que eu também, para não ficar tão angustiada, eu fico procurando também alguma notícia. Eu sei que nesse momento é difícil, mas alguma coisa que seja uma luz no fim do túnel. Então eu fico procurando no meu otimismo, que é a minha característica, não ver só o lado sombrio do que está acontecendo, que ele existe, é fato, mas existe também um outro lado. Tem uma metáfora que eu conto no curso que eu ministro, que eu não vou contar ela inteira, mas o resumo dela, se tivesse que resumir uma frase, pode ser sorte, pode ser azar, depende do que vem depois. Depende do que vem tudo na vida, pode ser sorte, pode ser azar, depende do que vem depois. Quantas coisas a gente já viveu, na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, que no primeiro momento a gente achou que era ruim, e depois passou um tempo, a gente olhou para trás e falou, poxa, que bom que aquilo aconteceu. É claro que a gente está falando que uma pandemia não tem coisas aparentemente boas acontecendo, tem muita gente sofrendo com isso e ainda vai sofrer. Mas cada um fazendo a sua parte, fazendo as suas escolhas e mantendo uma rotina para cuidar da saúde mental, é tirar disso um aprendizado para que isso seja bom depois de que acabar. Exatamente. É por isso que estamos aqui batendo esse papo. Foi ótimo. Ju, qualquer coisa me liga de novo, me chama. Adorei conversar com você. Eu amei, viu, Douglas? Obrigada por esse papo.